com a morte do ex-prefeito. Engraçado, né? O PT fala que é a favor da democracia. Eu não estou fugindo do tema porque eu vou falar sobre a justificativa do atual vereador. Fala tanto em democracia. Que golpe foi esse em 64? Na qual o povo saiu às ruas pedindo que os militares assumissem o poder, com medo do comunismo entrar no Brasil. Na qual, abril de 64, o Congresso votou e elegeu Castelo Branco. Que golpe foi esse? Me explicam? Aí fala de ditadura, tananã. O PT é amante de ditadura. Muitos mais velhos, que também acompanharam o regime, e a maioria dos mais velhos, se você perguntar, foi a melhor época do Brasil. E para finalizar, eu não acredito na Comissão da Verdade criada por Dilma Rousseff. Vocês conhecem o passado da Dilma Rousseff, né? Essa galerinha aí é fogo. Então, senhor presidente, falar que está defendendo o regime democrático enquanto defende diversas ditaduras no mundo inteiro, durante anos, é papo para boi dormir. Qual? Viário. Cara, eu não pensei que fosse tão ruim assim, cara. Pelo amor de Deus, tá, mas vamos lá, gente. Bom, primeiramente, frases prontas que não são nem de chat GPT, são frases que ele aprendeu em casa. Não foi com o pai, porque o pai não criou ele, né? Esse daí é filho da cegonha que depois fez exame de DNA para comprovar quem era o pai. O pai não criou. Tá? Então, frases prontas que ele ouviu do pai na TV, porque era assim que ele tinha contato com o pai dele. Então, isso aí Freud explica. Né? Essas frases prontas, vocês sabem que é Dilma Rousseff? Você sabe que é que o PT apoia? Essa petezada aí comemorando não sei o quê. Porque a ditadura foi o povo que pediu, o Congresso elegeu o Castelo Branco, ou seja, uma série de frases que ligam o nada ao lugar nenhum, que não tem nenhum tipo de embasamento, de solidez, de absolutamente nada. Ele não estudou a história do Brasil, e não estudou porque quando ensinaram para ele no colégio, acho que ele fez colégio, né? Quando ensinaram para ele no colégio, ele já estudou aquilo ali do tipo, eu vou só decorar o que eu tenho que falar para passar, porque isso aqui é tudo mentira, não foi assim que aconteceu. Ele fala que o povo queria tirar o comunismo, ele não deve nem saber o que é um contexto de Guerra Fria. Ele fala que o Congresso elegeu o Castelo Branco, ele não deve nem ter parado para pensar o que foi o Congresso naqueles dias e não levou em consideração o golpe militar, a tomada do poder pelas forças militares, tá? Com o Castelo Branco à frente e tudo mais, não sabe. Ele entende que aquilo ali foi uma defesa contra o comunismo. Quando ele fala o povo na rua, ele acha que a marcha de Deus, Jesus, a família, era o povo que estava indo na rua. Quando ele diz que o Brasil nunca foi melhor do que foi na ditadura, ele não tem nem ideia do que o Brasil foi na ditadura, ele está de novo repetindo frases prontas de canalhas velhos. Eu não estou falando de idosos, velhos, porque idoso é algo inexorável, é recorte temporal que só não chega quem morre antes. Idoso, velho é estado de espírito, tu pode ser velho já adolescente, que é o meu caso, pode morrer sem nunca ter sido velho, mas apenas idoso. Então, ele não sabe que são pessoas velhas que têm saudade da ditadura, porque na verdade elas têm saudade de serem jovens e confundem as coisas. Já falei isso milhares de vezes, dei exemplo da escravidão, inclusive. Ele não sabe falar, ele não sabe se expressar, ele não sabe olhar para a câmera. Ele é pior do que o Carlos Bolsonaro, muito pior. Eu acho que ele é, inegavelmente,
o mais parecido com o pai, por incrível que pareça. Eu imagino Bolsonaro com a idade dele deste jeito. Deste jeito. O cara que não se aproveita nada do que fala, absolutamente nada. Bolsonaro nunca foi um Eduardo Bolsonaro. Nunca foi. Você acha que o Eduardo é o superior ao Jair, de uma certa forma? O Eduardo é muito superior ao Jair, na comparação de idade por idade. Muito. O Eduardo fala inglês, cara. Vamos parar daquele jeito. Não, mas aí que tá, nem cabe o daquele jeito. Ele fala inglês se a gente levar em consideração que ele consegue se comunicar nos Estados Unidos. Sim. Entende? As pessoas entendem ele. Entende? Então, a questão do falar outro idioma tem que ser separado entre passar dificuldade ou não em outro país. E eu acho que ele se assemelha numa outra coisa com o pai. O ressentimento e a rejeição. Claro. O Jair Renan odeia o mundo. Exatamente. Cara, o Carlos Bolsonaro é o Bolsonaro envergonhado. Tá? Tá? É o Bolsonaro envergonhado. E por que ele é envergonhado? Porque o pai envergonhou ele. Ele já disse várias vezes, quando ele teve o primeiro mandato dele de vereador no Rio de Janeiro, o pai dizia que não era para ele abrir a boca nunca, ficar só quieto num canto, porque ele não tinha condições de abrir a boca. Então, porque o pai fez ele comer sabonete, né? Já foi traumatizado com sabonete, e depois, no exercício da função de vereador, foi traumatizado, dizendo cala tua boca que não tem condições. Então ele é o Bolsonaro envergonhado. O Eduardo é muito mais do que o Bolsonaro em articulação, em idioma, etc, etc. O Flávio está acima de todos eles. Tá? Acima de todos eles. Tá? E esse cara aí é o Bolsonaro escrito, tá? É o Bolsonaro escrito. É aquele cara que não tem nenhum tipo de qualificação para absolutamente nada. Ele, quando fala da ditadura, ele é o cara que mais se aproxima do Bolsonaro falando da ditadura. É o cara que mais se aproxima. Isso aí foi o povo que quis. Porque o pessoal fala que foi golpe, mas o Congresso aprovou. Aí o Bolsonaro falando de 8 de janeiro, que golpe é esse que não tinha arma? O povo estava lá, é o povo que queria. Entende? Ele é exatamente o mesmo cara. Enquanto que o Flávio Bolsonaro dizia que o 8 de janeiro ia dar merda. Tá nas mensagens, tá no relatório. E o Flávio era contra. O Flávio achava que ia dar algum tipo de problema. E deu. Tá? Então, o Flávio é o mais articulado para dar golpes, para comprar mansão, para comprar móveis, porque é o mais inteligente deles. Tanto é que ele é uma das opções para ser um presidenciável. Então, esse cara, para mim, é o mais próximo do Bolsonaro. E acho, Pedro, que cabe um parênteses aqui. Sobre a questão do idioma inglês no caso do Eduardo Bolsonaro. Eu sei que cabe deboche, a gente deboche e tem que debochar porque essa gente merece deboche. Só que a gente tem que ter muito cuidado enquanto campo progressista para não cairmos no discurso da elitização em diversos aspectos, e esse é um dos aspectos.